Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horário que vocês vão estar assistindo isso. Vamos falar hoje sobre processo legislativo, para variar, né? Nós vamos falar sobre apreciação das proposições no regimento interno da Câmara dos Deputados. Queria fazer duas coisas antes da gente falar sobre isso. A primeira é indicar um livro de processo legislativo, que algumas pessoas me mandaram um e-mail perguntando, né, por onde eu estava estudando. A parte de processo legislativo constitucional, eu estou estudando por esse livro aqui, ó, pessoal. É do professor João Trindade Cavalcante Filho. Ele é daqui de Brasília, ele é professor de alguns cursinhos e recentemente ele foi aprovado no concurso do Senado para consultor na área de direito constitucional. É um livro pequeno, fininho, vai tratar da parte constitucional do processo legislativo e é muito bom, ele é muito didático em relação ao processo legislativo. É bem legal de estudar por ele, beleza? Recomendo, é baratinho, 30 e poucos reais, não é tão caro assim, acho que dá para comprar, para utilizar. Às vezes você pode até achar numa biblioteca, né? Não sei. E a segunda coisa é deixar meus contatos aí para quem quiser falar comigo, arroba Miguel Z. Martins, mcompositor@gmail.com e o Face Miguel Zimmerman Martins. Pessoal, para quem me mandou e-mail perguntando sobre o simulado que eu falei numa aula passada, realmente vamos fazer esse simulado. Eu estou terminando de montar as questões e eu vou enviar para o e-mail das pessoas que solicitaram no domingo de manhã, porque em teoria é para a gente fazer realmente no horário da prova. Até para quê? Para a gente testar quanto tempo está demorando para fazer cada questão, porque querendo ou não, isso daí influencia, né? Eu conversei com uma amiga minha na prova do TCU e ela falou que na prova da CGU ela chorou porque não conseguiu terminar as questões de português a tempo. Então, controlar o tempo é uma coisa muito importante, beleza, pessoal? Vamos começar então sobre essa parte das proposições. É mais ou menos ali por volta do artigo 130 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Então, simbora, né? Chega de falar e vamos estudar. Olha lá, artigo 131, ele vem falar que cada proposição, salvo emenda, recurso ou parecer, terá curso próprio. Mas por que isso? Porque emenda, recurso próprio ou parecer não vai ter um curso próprio. É porque, querendo ou não, esses três elementos, as emendas, os recursos e os pareceres, eles acabam tramitando em conjunto com alguma coisa. Por exemplo, a emenda vai tramitar junto com o projeto. Então ela não vai ter um curso próprio, ela vai seguir o curso do projeto. O recurso vai morrer ali. O parecer vai acompanhar a proposição que ele dá ao parecer. Então, por isso que esses três elementos não têm curso próprio no regimento interno. Eles vão acabar acompanhando outro curso de alguma proposição que ele vai estar junto, beleza? O artigo 132 fala exatamente o seguinte: apresentada e lida perante o plenário, a proposição será objeto de decisão. Decisão de quem? Vamos lá. Primeiro caso, no caso do artigo 114, vai ser do presidente. O presidente vai deliberar. E por que ele vai deliberar? Porque são requerimentos que podem ser verbais ou por escrito e eles têm que ter decisão imediata. Ou seja, para o bom continuamento do trabalho, para alcançar o fim a que os trabalhos se destinam, não pode ter enrolação nesse caso, nesses requerimentos. Quais são esses requerimentos? Você lembra? O deputado que pede a palavra, o deputado que está com problema na perna e pede para falar sentado. Pô, você já imaginou se o cara para falar sentado tivesse que fazer um requerimento por escrito, um requerimento por escrito, e ir para deliberação do plenário por votação de maioria absoluta para ele poder falar sentado? Não faz sentido, né? Então você tem que lembrar que os requerimentos, as proposições que vão ser deliberadas pelo presidente, em geral, elas têm um caráter de decisão imediata. Ele precisa daquela decisão para continuar rolando
a sessão, os trabalhos de uma forma boa. Por exemplo, inclusão da ordem do dia de proposição com parecer e que já atingiu todos os requerimentos regimentais para estar na ordem do dia. Então o presidente pode deliberar ali na hora, né? E esses requerimentos podem ser verbais ou por escrito, beleza? Nós temos que também as proposições podem ser objetos de decisão da mesa, né? Nas hipóteses do artigo 115. Quais são eles? Eles principalmente, né? Você tem que saber que eles vão ser despachados no prazo de 5 sessões pelo presidente da mesa. É o presidente que faz o despacho, mas ele ouve a mesa primeiro, né? Ele não faz o despacho sozinho, ele ouve o que a mesa tem a falar. São 2 os casos: as informações a ministros de Estado e a inserção nos anais da Câmara de informações, documentos ou discursos de representantes de outro poder quando eles não foram lidos integralmente na sessão, beleza? Então você vê que esses 2 casos, informação a ministros de Estado, já é uma coisa que tem que ter um cuidado maior, né? Vamos dizer assim. Então por isso que o presidente tem 5 sessões para pensar sobre o despacho e consultar a mesa, que é obrigatória, a consulta não é facultativa, ele tem que consultar a mesa para poder fazer o despacho. Aí nós temos uma terceira hipótese, que é no caso das comissões, em se tratando de projeto de lei, que dispensar a competência do plenário nos termos do artigo 24, inciso 2. É o que a gente chama da apreciação conclusiva, né? Quando as comissões vão dar o parecer e não vai para plenário a discussão. Então, a apresentação, a proposição pode ir para uma tramitação conclusiva quando está dispensada a apreciação em plenário. E ela vai ser objeto de decisão do plenário nos demais casos. Então, no que não está, por exceção, né, na verdade, o que não está inscrito no artigo 114, no 115 e no 24 segundo, vai para plenário. Mas tem uma exceção, que é o artigo 61 primeiro, que as propostas de fiscalização e controle serão deliberadas somente pelas comissões. Então não está lá no artigo 24, está no artigo 61 primeiro. Ou seja, pode ter uma pegadinha aí na hora da prova. Então, propostas de fiscalização e controle, quem delibera sobre essas propostas são as comissões, não é o plenário. Beleza, pessoal? Entenderam até aqui? Até aqui tá tranquilinho, né? Não tá muito difícil, não. Agora tem o seguinte: as proposições que vão para o plenário, os projetos de leis que vão ser submetidos ao plenário, antes eles precisam passar pelas comissões que vão se manifestar sobre o mérito e a legalidade, né? Então é obrigatório, antes de um projeto de lei ir para a decisão em plenário, ele passar pelas comissões. E, lembrando, tem aquele recursinho contra a tramitação conclusiva. Você que está estudando o regimento interno, você já viu quantas vezes o legislador falou sobre essa droga de recurso? Rapaz, deve ter uns 6 artigos que fala sobre esse recurso, que é aprovada ou rejeitada a matéria, né, em caráter conclusivo pelas comissões, depois que ela é publicada na ordem do dia, tem um prazo de 5 sessões para apresentar um recurso por 1/10 dos deputados, que vai ser um recurso deliberado e aprovado pelo plenário, por votação maioria simples, então maioria simples dos votantes, para ser sujeita à deliberação do plenário aquele projeto que tinha sido apreciado conclusivamente pelas comissões, beleza? Olha lá, nós temos o artigo 133. Vocês sabem que eu não gosto muito de simplesmente colocar o artigo na tela e ler. Então, olha só, o que esse artigo fala? Ressalvadas as proposições objeto de recurso. Desse recurso que eu falei, desse recurso de 1/10 no prazo de 5 sessões. Então, tirando fora as proposições de recurso e as tramitações não conclusivas, a proposição que tiver parecer contrário quanto ao mérito em todas as comissões, olha isso, tem um todas aqui em letra maiúscula.
Então, como diria o professor Trindade na aula dele, bota um asterístico gigante mutante aqui. Por quê? Pareceres contrário quanto ao mérito em todas as comissões, vai arquivar. Então, olha só, as proposições que não foram objetos de recurso para ir para o plenário e as tramitações que não têm caráter conclusivo, era para ir para plenário, mas se todas as comissões de mérito falarem que aquele projeto não serve, ele é arquivado e depois de arquivado é comunicado o plenário ou é comunicado o Senado se for um projeto que veio do Senado, beleza? Então, decora isso bem. Se a matéria, se o projeto ele foi apreciado conclusivamente, não é um projeto que foi apreciado conclusivamente e não sofreu recurso da conclusiva e teve parecer contrário em todas as comissões, arquiva, avisa o plenário que arquivou e avisa o Senado, se for o caso, se for aplicável, avisar o Senado. O artigo 134 vem falar que logo que o projeto volta das comissões, ele vai ser anunciado no expediente, ele vai ser publicado com os respectivos pareceres das comissões, acompanhado dos votos, viu? Porque o parecer da comissão pode ter o voto em separado de alguns deputados, de alguns membros da comissão. Então também é publicado e vai ser distribuído em avulso para os nossos queridos amigos deputados poderem conhecer o projeto a fundo, beleza? Decorridos esses prazos, acabou o prazo previsto no regimento, o autor da proposição, que já tenha recebido pareceres dos órgãos, pode requerer ao presidente a inclusão da matéria na ordem do dia. Então, o projeto já recebeu parecer de todas as comissões, o autor do projeto vai fazer um requerimento para o nosso amigo presidente para incluir a matéria na ordem do dia, beleza? Olha aí na tela. As deliberações do plenário ocorrerão na mesma sessão no caso de requerimentos que devam ser imediatamente apreciados ou mediante a inclusão na ordem do dia nos demais parágrafos, nos demais casos. O processo referente à proposição ficará sobre a mesa durante sua tramitação em plenário. O que é isso? O processo mesmo, sabe? Tipo, processo físico, pega nele assim, vai estar em cima da mesa do plenário durante a tramitação. Lindo isso, né? Vai lá ficar acumulando poeira no negócio. Para quê? Animais, né? Ai, tudo bem. Não estou aqui para julgar o que o cara quis dizer, né? Todas as proposições, olha que legal, todas as proposições vão ser numeradas, datadas, despachadas à comissão competente, publicadas no Diário Oficial da Câmara, né? No Diário da Câmara dos Deputados e publicado em avulsos para os nossos queridos amigos deputados conhecerem a matéria. E o presidente tem uma prerrogativa. Ele pode devolver qualquer proposição, desde que ela tenha alguma dessas características. Chegou uma proposição para ele, um projeto de lei, um requerimento que tenha defeito de forma, ele pode rejeitar esse requerimento, devolver para o autor e falar, olha, aqui não, filhão, aqui na casa da mãe Joana você faz o negócio direito. Se for uma matéria alheia à competência da Câmara, ele pode devolver. Se for evidentemente inconstitucional e antirregimental, também pode devolver. Então veja bem, olha que legal, o presidente da Câmara, ele já exerce um controle de constitucionalidade. Um controle de constitucionalidade prévio, antes mesmo do projeto entrar em trâmite, ele já realiza um pré-controle constitucional. Ou seja, se o presidente lê o projeto e descobrir que ele é evidentemente inconstitucional, ele pode recusar. Mas cuidado, olha só, evidentemente inconstitucional é diferente de achar que é inconstitucional. Beleza? Ele tem que ser flagrantemente inconstitucional. Não pode ter uma presunção apenas, eu acho que isso é meio estranho. Não, tem que estar na cara. Falar, isso daqui o artigo 5º fala contrário. O artigo 5º da cláusula pétrea não pode mudar. Entendeu?
Então, é diferente, evidentemente inconstitucional, de pressupor inconstitucionalidade, de achar que é inconstitucional. Cuidado com isso, que também é uma pegadinha, beleza? Nós temos lá no artigo 138 uma coisa importante, que as proposições serão numeradas de acordo com as seguintes normas. Terão numeração por legislatura, legislatura período de 4 anos, lembra disso. Em séries específicas, ou seja, as propostas de emenda à Constituição vai ser uma espécie de projeto. Projeto de lei ordinária, outro, projeto de lei complementar. Então vai ser o projeto de lei complementar 01/2002, 02/2002, entendeu? O projeto não vai sair com esse nome na lei, mas o projeto é esse aí. As propostas de fiscalização e controle, a cada legislatura tem uma série específica. Beleza. Então, cada um tem uma série específica, beleza? As emendas, você viu que não tem emenda aqui, né? Ó, só emendas à Constituição, não tem emenda de projeto. As emendas serão numeradas em cada turno pela ordem de entrada e elas vão ser organizadas pela ordem dos artigos do projeto, guardada aquela sequência. Qual sequência, Miguel? Lembra a sequência lá, o suprasmade? Aí está na sua tela, supressiva, aglutinativa, substitutiva, modificativa e aditiva. Tá aqui, ó, suprasmade, beleza? As subemendas vão figurar no fim da lista das emendas com um título subemendas. E uma coisa importante, as emendas do Senado a projeto da Câmara serão anexadas ao projeto primitivo e vão tramitar com o número do projeto primitivo. Não vai ter um número novo para as emendas de um projeto que volte do Senado. Então aí a casa iniciadora foi a Câmara, o projeto foi aprovado na Câmara, mandou para o Senado. O Senado aprovou algumas emendas que alteravam substancialmente o projeto. Volta para a casa iniciadora. Quando volta para a Câmara, vai voltar com o mesmo número que ele tinha anteriormente, beleza? Então, isso é importante de você saber. Para esse inciso 4º aqui, as emendas do Senado a projeto da Câmara serão anexadas ao projeto primitivo e tramitarão com o número desse. Lembra que aí nesse caso a Câmara pode derrubar essas emendas e aprovar o projeto como ela tinha feito inicialmente, mandar para o presidente e ferrou o Senado, né? Esse negócio, e ainda tem doutrinador que fala que as duas casas têm o mesmo peso. Não tem não, filho. A casa iniciadora sempre vai ter uma supremacia, mas como o doutrinador, que é o que cai no CESP, fala que elas são iguais, então, né? Quem sou eu para negar? Mas que obviamente não são iguais, não são. Uma coisa importante para a organização da Câmara é que os projetos de lei ordinária vão tramitar com a simples denominação projeto de lei. Então, se você lê projeto de lei, sabe que é lei ordinária. Se for lei complementar, vai estar lá projeto de lei complementar. Se for delegado, vai estar projeto de lei delegada. Se for emenda à Constituição, vai estar projeto de emenda à Constituição. Se for projeto de lei ordinária. Simples isso, né? Não tem muito o que fazer. Nas publicações referentes a projeto em revisão, será mencionado entre parênteses o número da casa de origem, em seguida o número da Câmara. Beleza, pessoal? Agora tem um detalhe. Ao número correspondente a cada emenda de comissão, vai ser acrescentada a inicial dessa comissão. Por quê? Para saber quem fez aquela emenda. Então vai ser emenda 1212 CCJ. E aí você sabe que foi a Comissão de Cidadania, Constituição, Cidadania e Justiça, tal, que fez, beleza? Foi a CCJ. Isso é importante para organização. A emenda que substituir integralmente o projeto terá em seguida do número entre parênteses a indicação de substitutivo. Isso a gente já falou na aula passada sobre emendas.
Agora, como que acontece a distribuição dos projetos para as comissões? Vai ser o presidente da mesa que tem essa responsabilidade e ele tem um prazo de 2 sessões após o recebimento do projeto, ou seja, após protocolar o recebimento do projeto, o presidente tem 2 sessões para despachar para as comissões competentes. Ele tem a obrigação de verificar se tem matéria análoga ou conexa e distribuir o projeto por dependência, ou seja, vai determinar que todos os projetos semelhantes, conexos, tramitem juntos, né, após serem numerados. Então, o projeto A25.2, o B25, sei lá, vão andar juntos, beleza? E ele vai ser enviado para quem? Para as comissões cuja competência estiver relacionada ao mérito da proposição. Quando envolver aspectos financeiros ou orçamentários públicos, é obrigatório que passe pela Comissão de Finanças, Tributação para o exame da compatibilidade ou adequação orçamentária e depois para a CCJC. Beleza? Olha como isso é importante. Antigamente, primeiro ia para a CCJC, depois ia para a Comissão de Finanças, depois ia para as comissões de mérito. Atualmente é ao contrário. Primeiro vai para as comissões de mérito, depois, se precisar passar pela CFT, vai passar a Comissão de Finanças e Tributação, e só depois vai para a CCJ. Seria a última, a CCJ, a opinar sobre o caso, beleza? Lembrando que se for mais de 3 comissões de mérito, forma-se aquela comissão especial, beleza? Nós temos também que a remessa propriamente dita, a remessa física do projeto, sabe, levar o projeto e tal, ela é feita pela Secretaria-Geral da Mesa. E ela deve chegar ao seu destino na sessão seguinte ao que o presidente fez o despacho, ou na sessão imediata, ou imediatamente. Tipo, o presidente despachou, em regime de urgência, a SGM já tem que chegar no mesmo dia o projeto para a comissão que o presidente despachou. A partir disso, se for em tramitação ordinária ou de prioridade, a sequência dos trabalhos vai de uma comissão para outra, ou seja, são 2 comissões de mérito, mais a CCJ que vai opinar só sobre a constitucionalidade, não vai opinar sobre o mérito. Então vai de uma comissão para outra. Terminou? Fez o parecer? Fez. Vai para outra. Terminou? Fez o parecer? Vai para a CCJ. Entendeu? É um sentido linear que acontece essa tramitação. Quem define qual a sequência é o presidente. Ele vai falar, vai para tal comissão, depois para tal, no despacho que ele fez. Em regime de urgência, as comissões vão apreciar a matéria ao mesmo tempo, ou seja, vai estar a Comissão de Educação, a de Saúde e a CCJ analisando juntas, e não uma depois a outra, quando é em regime de urgência, beleza? Limite 3 comissões de mérito, senão cria-se a comissão especial. E a proposição em regime de urgência, distribuída a mais de uma comissão, deve ser discutida e votada ao mesmo tempo em cada uma delas, desde que publicada com as respectivas emendas, ou também pode ser feita uma reunião conjunta, beleza? Aí junta-se as comissões e faz uma reunião conjunta para discutir aquela matéria que estava em regime de urgência, beleza? Quando qualquer comissão pretender que outra se manifeste sobre determinada matéria, então ela veio o projeto para a comissão A e ela quer que a comissão B se manifeste sobre aquela matéria. O presidente da comissão vai fazer um requerimento por escrito falando sobre qual a questão que ele quer que seja pronunciada, manifestada pela outra comissão e vai dirigir ao presidente da Câmara, sendo que se o presidente indeferir, vai caber recurso para o plenário no prazo de 5 sessões. O pronunciamento da comissão tem que ser só sobre a questão que foi formulada, beleza? E não vai aumentar os prazos. Se a comissão tinha 40 sessões para dar o parecer, ela vai continuar tendo as 40 sessões. Se tinha 10, vai continuar tendo 10. Se tinha 5, vai continuar tendo 5. Não vai aumentar esse prazo, beleza? Se a comissão que a matéria for distribuída se julgar incompetente
ou se tem conflito de interesse, essa relação vai ser dirimida pelo presidente dentro de 2 sessões ou imediatamente se for matéria urgente, cabendo recurso para o plenário no mesmo prazo. Legal, se for matéria urgente, imediatamente cabe o recurso lá. Estando em curso 2 ou mais proposições da mesma espécie que regulem matéria idêntica, pode ter a tramitação conjunta. Você vê que o regimento ele acaba se repetindo. A gente acabou de falar que o presidente é uma das primeiras competências antes de despachar no prazo de 2 sessões lá a matéria para a comissão, é ele verificar se tem matéria correlata e fazer a pensação das matérias. Aí vem o artigo 142 e fala a mesma birosca. É brincadeira, né? É a prova que o nosso legislador é incompetente mesmo. Se o presidente achar que vai fazer a pensação, cabe recurso para o plenário no prazo de 5 sessões para separar as matérias. Considerar-se-á um só parecer da comissão sobre todas as matérias apensadas. A gente já falou isso junto. Agora, uma coisa importante: a tramitação conjunta só será deferida se solicitada antes da matéria entrar na ordem do dia ou na hipótese do 24 segundo, antes do pronunciamento da única ou da primeira comissão incumbida, beleza? Quais são as normas obedecidas nesse trâmite? O processo da proposição que deva ter precedência serão apensos sem incorporação aos demais. Ou seja, não vai fundir os projetos, eles vão andar juntos, mas eles são projetos separados. Pode ser que o relator da comissão apresente um substitutivo fundindo os projetos, ou pegando parte de um, parte de outro e criando um novo projeto. Pode acontecer isso. Mas terá preferência na discussão dos projetos os que vieram do Senado sobre os que a Câmara fez. Então, se o projeto já foi aprovado no Senado, veio para a Câmara e a Câmara tem um projeto no mesmo sentido, vai ter preferência do Senado. Então vai ser mais discutido do Senado, vai ser dado preferência à matéria que o Senado fez. E a proposição mais antiga sobre as mais novas, e em qualquer caso, as proposições serão incluídas conjuntamente na ordem do dia. O regime especial de tramitação de uma proposição estende-se a demais que lhe sejam apensas. Olha isso. Esse parágrafo, como diria o professor João Trindade, você bota um asterisco desse tamanho. Gigante, Manolo, gigante. Por quê? Imagine que tem 3 proposições correndo apensadas. Uma veio do presidente. Era um projeto, não era um projeto privativo, mas era um projeto do presidente. Ele requeriu a urgência e tem mais 2 andando junto. Essa urgência vai contaminar os outros 2. Então, os 3 projetos que estavam apensados vão passar para o regime de urgência. Olha que isso é importantíssimo, hein, gente? É importantíssimo, beleza? Agora nós temos o seguinte: haverá uma apreciação preliminar em plenário quando for provido recurso contra o parecer terminativo da comissão. Então lembra aquele recurso de 1/10 no prazo de 5 sessões? Se existir esse recurso, a matéria vai para a deliberação preliminar, vai ter uma apreciação preliminar do plenário. O que acontece? Nessa preliminar, somente vai ser discutida a constitucionalidade e a juridicidade ou a adequação financeira do projeto. Não vai ser discutido o mérito do projeto, vai ser só a constitucionalidade e a adequação financeira. Se existir uma emenda que corrija a inconstitucionalidade ou o problema orçamentário, a votação vai ser feita primeiro sobre essa emenda, beleza? Acolhida a emenda, a proposição vai ser aprovada quanto a preliminar com a modificação decorrente da emenda. Se for rejeitado a emenda, pode ser votada a proposição separadamente, que se for aprovada vai retomar o seu curso. Caso contrário, se a proposição realmente for rejeitada pelo plenário, arquiva. Lembra que eles fazem assim, né? Tipo, plano. Arquiva. Beleza? Você vê que não é tão difícil, né? Uma coisa importante para evitar ficar batendo a cabeça,
O artigo 147 foi inteligente dessa vez, porque ele fala se forem reconhecidas no plenário a constitucionalidade do projeto e a adequação financeira, essas não podem ser novamente arguidas em contrário. Então ninguém vai poder levantar a questãozinha de ordem para falar acho que esse projeto é inconstitucional, porque o plenário já decidiu que ele é constitucional, beleza? O 148 vem falar sobre a tramitação, que ele fala que a maioria é em turno único, tá vendo aqui, ó, turno único, excetuado as PECs e os projetos de leis complementares. Por quê? Porque PEC e lei complementar são em 2 turnos. O resto, a maioria, é em um turno só que acontece. O que vai acontecer no turno? A discussão e a votação. Olha só, discussão mais votação é igual a um turno, beleza? Esse turno, para projeto de lei ordinário, para projeto de resolução, é turno único, beleza? Projeto de lei complementar e projeto de emenda à Constituição vão ocorrer em 2 turnos, ou seja, vão ter 2 fases de discussão e 2 fases de votação. Tá certo? No caso dos requerimentos do artigo 117, não tem a discussão. Lembra qual que é lá o artigo 117? O artigo 117 fala que serão inscritos, e depende de deliberação do plenário, os requerimentos não especificados nesse regimento e os que solicitem representação da Câmara por comissão externa, sessão extraordinária, sessão secreta, tem vários lá, tem uns 20, se eu não me engano. Dá uma lida nesse 117, mas você lembra que não tem discussão nesse caso, aí é só a votação, beleza? Se encerrada a discussão em segundo turno sem emendas, quando a matéria será dada como definitivamente aprovada, sem votação, salvo se algum líder requerer que ela seja submetida a voto. Ou seja, no segundo turno, se a matéria não tiver emendas, tiver exatamente como foi aprovada no primeiro turno, poderia ser dispensada a votação, a não ser que algum líder faça o requerimento para que ela seja submetida à votação novamente. E se encerrada a discussão da redação final sem emendas ou retificações, ela vai ser considerada aprovada sem a necessidade da votação. Beleza? Então, existem casos em que o turno não compreende a discussão e a votação. Por quê? Porque uma dessas partes pode ser, pelo regimento, dispensada, como no caso dos requerimentos do artigo 117, como no caso da matéria está no segundo turno sem emendas, está exatamente como ela foi aprovada no primeiro turno, acabou a discussão e ninguém apresentou emenda. Então, se ela já foi aprovada, pode ser dispensada a votação do segundo turno. Porém, se algum líder fizer o requerimento, vai ter que ser votada. E a redação final, que geralmente é a competência da CCJ, vai ser dispensada a votação também, beleza? Então é legal você saber que tem casos. Por quê? Porque a banca sempre gosta de fazer aquelas afirmações genéricas, né? Todo turno é composto por discussão, votação, lá, 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 lá. Pode ser que em algumas matérias o turno seja dispensada a votação ou seja dispensada a discussão, beleza? Excetuado o artigo 150, vem falar uma coisa importante, que é o interstício. Interstício. O que é um interstício? É um espaço de tempo entre atos que o legislativo pratica. Então, o regimento interno, ele te fala que, excetuadas as matérias em regime de urgência, porque a matéria em regime de urgência, ela dispensa alguns prazos, formalidades e todos os interstícios, beleza? O que acontece? Entre a distribuição de avulso dos pareceres e o início da votação, da discussão ou votação correspondente, tem que ter um prazo de 2 sessões. Entre a aprovação da matéria sem emendas e o início do turno seguinte, tem que ter o prazo de 2 sessões. A dispensa do interstício para a inclusão da matéria em ordem do dia pode também ser feita
de acordo com o requerimento de 1/10 da composição da Câmara ou mediante o acordo das lideranças, desde que procedida a distribuição dos avulsos com antecedência mínima de 4 horas. Olha aqui, mais um prazinho legal para a gente decorar que pode ser pedido, né? Porque pensa, 80 questões vai perguntar o detalhe do detalhe, né? Então, olha aqui, quando for dispensada o prazo de 2 sessões entre a inclusão da ordem do dia constante na agenda mensal e a distribuição dos avulsos, tem que ter 4 horas antes dessa inclusão da matéria, beleza? Quais são os tipos de tramitação, então? Vamos relembrar? Nós temos a tramitação em regime de urgência, que vai estar lá no artigo 151, quais são as matérias que podem tramitar em regime de urgência. Nós temos o regime de prioridade e o regime ordinário. O artigo 151 vai listar quais são as matérias. É uma lista taxativa? Não, não é uma lista taxativa. Por quê? Porque o presidente pode pedir urgência nos seus projetos de lei. E veja bem, olha que legal, não são nos projetos de iniciativa exclusiva ou privativa do presidente. Qualquer projeto de lei que o presidente apresentar na Câmara, ele pode pedir a urgência. E ele pode pedir a urgência em 2 momentos. No momento que ele entrega o projeto, ou ele também pode pedir urgência depois. Ele manda uma mensagem para a Câmara dos Deputados falando: olha, lembra o projeto que eu apresentei? Quero urgência nele, por favor. Obrigado, galerinha. Basicamente isso que ele faz, beleza? Além disso, tem no artigo 153, está aí na sua tela, tem mais alguns casos que podem ser requeridas a urgência. No 151, são os projetos que vão ser urgentes. Se cair naquele artigo, vai ser urgente. Agora, nesse caso do 153, vai ser um requerimento apresentado por 2/3 dos membros da mesa, quando se tratar de matéria, 1/3 dos membros da Câmara ou líderes que representem esse número, e 2/3 dos membros de comissão competente para opinar sobre aquele mérito. Pode ser de matéria que envolva a defesa da sociedade democrática, das liberdades, tratar-se de providências para atender a calamidade pública. Essa é muito importante. Por quê? Porque precisa de uma medida emergencial. Calamidade pública, todo mundo está fodido, todo mundo está ferrado. Então precisa andar mais rápido o projeto. Beleza, pessoal? No caso, o requerimento de urgência, ele não tem discussão, mas ele pode ser encaminhado pelo autor do requerimento, por um líder, relator ou por um deputado que lhe seja contrário e um que seja favorável, com um prazo improrrogável de 5 minutos para cada um. Cada um vai poder falar 5 minutos nesse encaminhamento, beleza? Se tiverem 2 matérias tramitando em regime de urgência, em razão de requerimento, não vai ter outro. Então pode ter 5 matérias lá tramitando em urgência porque o presidente pediu, mais 10 porque o artigo 151 fala que vai tramitar de maneira urgente, e mais 2 que foram aprovados por requerimento. Se tem 2 tramitando em urgência que foram aprovados por requerimentos, não pode ter outro projeto votado nesse sentido, outro requerimento votando nesse sentido, beleza? Poderá ser incluída automaticamente na ordem do dia para discussão e votação imediata, ainda que iniciada a sessão em que for apresentada proposição que verse sobre matéria relevante e inadiável interesse nacional, e esse requerimento, para votar imediatamente, vai ser feito pela maioria absoluta da Câmara ou dos líderes que representam esse número, aprovado pela maioria absoluta dos deputados. Olha que coisa besta! Se o requerimento já foi feito pela maioria absoluta dos deputados, é lógico que a hora que pôr em votação, a maioria dos deputados vai aprovar. É umas coisas de jirico mesmo, viu? A retirada do requerimento de urgência, bem como a extinção do regime de urgência, vai atender às regras daquele artigo 104. Você lembra qual que é o artigo 104?
é o que fala da retirada da proposição em qualquer fase do seu andamento, vai ser requerida pelo autor ou pelo presidente da Câmara, pelo autor ao presidente, que vai, obtendo as informações necessárias, deferir ou não o pedido, sendo que cabe recurso ao plenário sobre essa decisão. Então, quem vai decidir sobre a retirada é o nosso amigo presidente. Olha que importante, aprovado o requerimento de urgência, ele entrará na sessão imediata, ocupando o primeiro lugar na ordem do dia. Beleza? Se não houver parecer e comissão ou as comissões que tiverem que opinar sobre a matéria não se julgarem habilitadas a emitir esse parecer, elas vão poder solicitar um prazo conjunto de 2 sessões que vai ser lhe concedido pelo presidente e comunicado ao plenário. Então a matéria entrou em discussão naquela hora, mas não tinha relator, não tinha parecer. Aí as comissões podem pedir, falar, olha, eu preciso de 2 sessõezinhas aí para fazer esse parecer. Esse parecer vai poder ser verbal, não vai precisar ser um parecer por escrito. E veja bem, acabou o prazo das 2 sessões, a proposição vai ser incluída na ordem do dia para imediata discussão e votação, com o parecer ou sem o parecer. Se anunciada a discussão sem o parecer das comissões, o presidente vai designar um relator que verbalmente, no decorrer da sessão, vai dar o parecer ou na sessão seguinte. Então, passou as 2 sessões, a comissão não apresentou o parecer. Vai entrar em discussão e votação e o presidente vai designar um infeliz, um coitado, para verbalmente fazer o parecer daquela matéria. Esse infeliz pode pedir uma sessão, pelo menos para ele dar uma lida na matéria, né? Para poder fazer. Então, aí no caso, nós teríamos 3 sessões entre a entrada pela primeira vez da matéria em discussão e votação até ela entrar em discussão e votação realmente, beleza? Nesse caso, só o autor e o relator e deputados inscritos vão poder fazer o uso da palavra por metade do tempo previsto para matérias em tramitação normal, sendo que, quando possível, tem que falar oradores favoráveis e contrários. Após 6 deputados falarem, preferencialmente 3 favoráveis e 3 contrários, vai ser encerrada a discussão a requerimento da maioria absoluta da composição da Câmara, beleza? Aí passa-se a votação. As comissões têm o prazo de 1 sessão a contar do recebimento das emendas para emitir o parecer, o qual pode ser dado verbalmente por motivo justificado. Então, existem várias opções de parecer verbal, beleza? A realização de diligências no projeto em regime de urgência não dá dilação nos prazos para apreciação. Ou seja, se a Câmara tem que fazer uma audiência pública, tem que fazer alguma coisa assim, foda-se a Câmara. Ela tem que se virar porque o prazo tem que ser respeitado e não vai ser aumentado por causa disso, beleza? O regime de prioridade vai falar que a matéria vai ser incluída na ordem do dia da sessão seguinte, logo após as proposições em regime de urgência. Então isso daqui é meio para o cara poder fazer a pauta, ele tem que saber se a matéria está em regime de urgência, está em regime de prioridade, para saber qual que é a ordem dos trabalhos, beleza? Somente pode ser admitida prioridade para proposições que foi numerada e que foi publicada no Diário da Câmara dos Deputados em avulso e foi distribuída em avulso com os pareceres sobre as proposições principais e acessórias pelo menos 1 sessão antes do requerimento de prioridade, beleza? Além dos projetos que está lá no 151, inciso 2, pode ser proposto a prioridade pela mesa, por comissão que houver apreciado a proposição, pelo autor da proposição apoiado por 1/10 dos líderes ou dos deputados, por 1/10 dos deputados ou dos líderes que representam esse número, beleza? Nossa, essa aula foi longa, né? 45 minutos. Vamos matar essa aula fazendo 4 questões? 4 questões tranquilinhas? Quero ver aí quem estiver assistindo ao vivo pode responder aqui pelo MSN, hein? Olha lá, hein? Vamos ver quem vai responder, né, senhor Rafa? Vamos ver se você responde aí. Olha lá. Aprovado o requerimento de urgência, entrará a matéria em discussão na segunda sessão posterior, ocupando o primeiro lugar na ordem do dia. E aí, certo ou errado?
Vou dar um tempinho aí para vocês responderem. Certo ou errado? Aprovado o requerimento de urgência, entrará a matéria em discussão na segunda sessão posterior, ocupando o primeiro lugar na ordem do dia. Certo ou errado? Tic-tac, 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 tic-tac. Pensaram? Certo ou errado? Posso dar a resposta? Olha lá, olha lá. Você acha que está certo? Você acha que está errado? Porque o importante, além de saber se está certo ou errado, é você justificar, né? Por que está certo ou errado. Acho que essa é a melhor forma de você aprender e decorar, né? Porque nesse caso a gente acaba tendo que decorar realmente. Então, nesse caso, a questão está errada. Porque onde está o erro dessa questão? Está aqui, ó. Entrará a matéria em discussão na sessão imediata, não é na segunda sessão posterior. Vai ser imediatamente, está lá no artigo 157. Vamos ver o que fala o artigo 157? Olha só. Aprovado o requerimento da urgência, entrará a matéria em discussão na sessão imediata, ocupando o primeiro lugar. Beleza? Artigo 157. A questãozinha número 2, a urgência para o requerimento poderá ser solicitada quando pretende-se a apreciação da matéria na mesma sessão. A urgência por requerimento pode ser solicitada quando pretende-se a apreciação da matéria na mesma sessão. É verdade? É verdade, está lá no artigo 153. Você pode fazer um requerimento, se eu não me engano, é o último inciso do 153. Vamos lá para a questãozinha 3. As propostas de emenda à Constituição, os projetos de lei complementar têm rito diferenciado se comparado aos projetos de lei ordinária, exigindo uma maior complexidade do processo legislativo. Tá certo, né, pessoal? É exatamente isso que acontece porque são projetos que passam por 2 turnos de votação e tem um quórum de votação maior, né? 3/5 e maioria absoluta, diferente da lei ordinária, que é um turno só com maioria simples. Questão número 4. Quando encerrada a discussão da redação final, sem emendas ou retificações, será considerado o projeto definitivamente aprovado, sendo realizada a votação simbólica para referendar o caso. Errado, né, pessoal? Artigo 149, inciso 3. Você vai ver que nesse caso vai ser dispensada a votação. Lembra que na redação final não cabe nem aquele recurso pelos membros da Câmara, né, pelos líderes. Nesse caso, realmente a redação final sem emendas ou retificações vai ser considerada definitivamente aprovada, beleza? Vou deixar aí na tela para vocês os meus contatos novamente, @MiguelZMartins, getalkmcompositor@gmail e o Face Miguel Zimmermann Martins. Espero que vocês tenham realmente gostado da aula, que tenha ajudado e a gente se fala na próxima, provavelmente até amanhã. Um abraço, pessoal!